Pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre a pastilha do processador rodando em dois modos. Um é o modo kernel e o outro é o modo usuário. Então a pastilha dos processadores modernos de hoje em dia, elas rodam em dois modos. Ou modo kernel ou modo usuário. Eu tenho muita certeza aí que vocês não sabiam disso. Então, para vocês terem uma ideia, o processador 8051, não sei se vocês viram, no laboratório de sistemas digitais, o processador 8051 ele não roda em dois modos, modo kernel e modo usuário. Mas todos os processadores modernos rodam. Pentium roda, o ARM roda, todo mundo roda aqui nesses dois modos que estão aqui, tá legal? No modo kernel, a gente roda o kernel do sistema operacional, kernel do sistema operacional. E no modo usuário, a gente roda os processos. Tudo quanto é processo da sua máquina, roda. Tudo quanto é processo, roda no modo usuário, tá legal? Tudo quanto é processo. Isso significa o seguinte: isso significa, porque eu sempre vejo os alunos tendo as mesmas dúvidas, isso significa que no mundo Unix, se você é um root ou um administrador de sistema, os seus processos vão estar rodando em modo usuário, ou se você é um usuário normal, né, que está debaixo de barra home, tanto faz, você também vai ter os seus processos rodando em modo usuário. Tem aluno que acha que o root aqui roda em modo kernel. Não se confundam. O root não roda, os processos do root não rodam em modo kernel. Quando você inicializa a sua máquina, você, dentro do mundo Unix, você cria um processo que inicializa todos os outros. Esse processo que inicializa todos os outros, ele está rodando em modo usuário, ele não roda em modo kernel. Então o que roda em modo kernel? Roda tudo que não é processo, roda o sistema operacional. Então eu vou tentar explicar para vocês aqui qual que é o que roda em modo kernel. Vou tentar deixar claro aqui para vocês. Tudo gira em torno de uma palavra. A palavra é interrupção. Tudo gira em torno da palavra interrupção. A gente tem aqui, então, o processador, ou ele está rodando em modo kernel. Nossa, que feio. O processador está rodando em modo kernel, ou ele está rodando em modo usuário. Quando eu falo aqui que isso aqui é o kernel do sistema operacional e aqui está um processo qualquer. Então, quando um processo ele está executando código, então vamos pegar aqui, a gente tem aqui um processo executando código. Acontece de haver interrupções, principalmente por causa da entrada e saída. Exemplo: quando o usuário ele movimenta o mouse, ele gera uma interrupção que faz com que o código estava sendo executado assim, mesmo que tivesse jump, qualquer coisa, mas ele está dentro do mundo dele aqui sendo executado. Mas quando, por exemplo, o usuário mexe o mouse, tecla alguma coisa, ou principalmente quando ocorre uma interrupção de tempo, tanto faz uma interrupção, o hardware é que dá essa interrupção, tá? A princípio o hardware, vou explicar primeiro do hardware. Então daí o processo ele para o que ele estava executando e vai para o kernel. Ele passa a rodar no modo kernel. Então, por causa de uma interrupção de hardware, o processo ele deixa a sua execução normal e passa a executar alguma coisa que está em uma posição fixa de memória, tá? Então, a pastilha, por exemplo, a pastilha ARM, ela já marca quais são as entradas para essas interrupções de hardware. Ele passa a executar o código naquela região. E o atendimento às interrupções, por exemplo, o usuário mexeu o mouse, quem que vai atender essa mexida aqui de mouse
do usuário. Quem que atende isso? É o sistema operacional. Então o sistema operacional é ele que aí ele vai ter dentro do sistema operacional vai ter o driver o driver de mouse, e o driver de mouse que vai identificar o movimento e vai passar esse movimento aqui para cima, tá bom? Então o atendimento a tudo quanto é interrupção de hardware é feito no kernel em posições específicas. Então, aqui dentro do kernel a gente tem interrupt handlers. Vamos chamar aqui interrupt handlers. Tudo isso, todos esses manipuladores de interrupção, o tratamento da interrupção foi escrito no modo kernel. Bom, tem uma outra forma de um processo ele sair do modo usuário e ir para o modo kernel é através de uma interrupção de software. A interrupção de software é dada por uma instrução. Em alguns processadores, como o processador 68000, essa interrupção de software ela se chama trap mesmo no 68000. O Tannenbaum está chamando de trap, por isso que eu estou dando o nome de trap, tá? Mas esse nome aqui, trap é tipo uma armadilha, né? Mas o nome trap pode ser diferente dependendo do sistema operação. Por exemplo, dentro do ARM, a gente tem uma instrução chamada CVC, Supervisor Call, que é dentro do ARM. Se bem que o ARM também tem um outro nome, além de Supervisor Call, tem um nome que esqueci agora. Bom, mas o ARM tem outros nomes aqui para isso também, mas cada processador tem os seus nomes aqui para essa interrupção de software. Mas por isso que eu estou escrevendo de forma mais genérica uma interrupção de software. O que é uma interrupção de software? Então, é uma instrução que está sendo colocada, o processo ele está rodando aqui um código, e um código aqui, vamos chamar aqui de trap, vai. Aí quando ele encontra a instrução trap, ele faz essa interrupção de software. Essa interrupção de software faz com que o processo ele saia do modo usuário, vá para o modo kernel, e vai tratar essa interrupção de software através de um handler também, através de uma espécie de um interrupt handler, tá legal? A diferença da interrupção de hardware para de software, mais na prática, é que a interrupção de software é usada para a gente fazer chamadas de sistemas. Então vou escrever aqui as system calls. Acontecem em geral acontece quando o processo do usuário faz uma interrupção de software, tá legal? Interrupção de software. Beleza? Interrupção de hardware vai aqui para os interrupt handlers, interrupção de software aqui para as system calls. Então eu já falei para vocês alguns exemplos de system calls: open, read, write, tal. Tudo isso daqui é implementado pela system calls. Então eu expliquei como que a gente sai do modo usuário e a gente vai para o modo kernel. Pessoal, alguém tem alguma ideia de como que a gente sai do modo kernel e vai para o modo usuário? Alguém tem alguma ideia? Por exemplo, aconteceu uma interrupção de hardware, vai para o interrupt handler, ele faz o tratamento da interrupção. Aí quando ele retorna dessa rotina de interrupção do interrupt handler, pode bem acontecer no retorno do interrupt handler, no retorno da system call, ele sai do modo kernel e vai para o modo usuário. Então, em geral, isso acontece por causa de uma instrução de retorno. Tá? Existe apenas uma outra possibilidade aqui
de eu sair do modo kernel e ir para o modo usuário, o que não é muito comum de a gente encontrar nos códigos de sistemas operacionais, pelo menos eu acho que não é muito comum, que é a gente mexer no flag do status register. Então, se lembra que eu falei que tem um registrador de status e que tem o registrador de status, vamos chamar aqui de SR. A gente tem um registrador de status que tem flags. Se lembra que eu falei para vocês, né, pessoal? As flags NCZV, NCZV, tá aqui da saída da ULA, estão tudo dentro do registrador de status. Mas uma outra flag que costuma estar dentro desse registrador aqui é o modo do processador. No modo kernel é possível você escrever 0 ou 1 nesse modo, fazendo com que você saia do modo kernel e vá para o modo usuário. Mas não é possível você mexer na flag aqui e sair do modo usuário e ir para o modo kernel. Isso é um absurdo. Então, no modo kernel você tem o poder aqui de mexer na flag, mexer na flag do registrador de status, do status register. É possível fazer isso, mas o contrário, obviamente, não é possível. Certo, pessoal? Não é possível você sair do modo usuário e para o modo kernel. Por quê? Por quê? Alguém sabe por quê? Porque se isso fosse possível, seria um baita de um bug, né, de segurança. O sujeito poderia entrar a qualquer hora no sistema operacional, invadir qualquer coisa. Seria um baita de um bug. Isso não é possível, tá bom, pessoal?